Nós estamos retornando agora para a segunda hora do nosso Persona, aqui pela Rádio Caxias, em 93.5 FM. Rádio Caxias sempre contigo, sempre na liderança. Amanhã de quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, uma quinta-feira com instabilidade aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Temperatura agora na casa dos 17 graus. Várias formas de você acompanhar a nossa programação através do seu rádio, no site radiocaxias.com.br, nos apps para smartphones e tablets, no Twitter, no Instagram e agora com a transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Caxias. Então, é só várias formas de você nos acompanhar e não perder nada da nossa programação. E temos o nosso espaço interativo à disposição do nosso ouvinte, porque aqui o ouvinte tem vez e tem voz. Então pode mandar para cá seus recados, seu comentário e também aproveitar a presença da minha entrevistada desta quinta-feira para tirar sua dúvida, fazer a sua pergunta. Pode mandar para cá no 3289-3093, 3289-3093, espaço interativo aqui no Persona, sempre num oferecimento do Grupo Diagnose. E olha, hoje um assunto extremamente importante. Hoje nós vamos conversar, quero saber se meus ouvintes já ouviram falar sobre a cura da casa e dos negócios através da acupuntura da terra. O que será que é isso, né? As pessoas percebem que existe uma conexão no universo, né? Do ser humano, dos animais, dos vegetais, da terra, das águas, mas a gente não percebe exatamente ou não sabe exatamente como isso pode fluir. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir deste momento. Ela já está conectada comigo aqui pelo Facebook da Rádio Caxias, a Eni Bittencourt dos Santos, ela que é consultora em saúde e bem-estar, radiestesista e geobióloga. Eni, bom dia, um prazer muito grande te receber aqui no Persona. Tudo bem contigo? Oi, Lisete, tudo bem? Que bom estar aqui, que bom. Eu sei que você gosta de coisas boas, então Sim. temos, né? Gosto. Você sabe que eu fiz durante 10 anos também, fazia o Persona na UX TV, era um programa semanal ao vivo também, porque eu gosto da emoção do ao vivo, eu não gosto nada de muito gravado, não. Até porque se errou também, corrige no ar, vai em frente, dá tudo certo. Isso mesmo. E eu lembro que, na época, eu entrevistei um radiestesista. Era um profissional que estava aqui em Caxias do Sul, depois eu acho que não mais. E na época ainda não tinha clima para falar sobre o tema, sabe, Eni? Assim como eu falava sobre acupuntura e ainda não era uma especialidade na área da saúde e as pessoas, tá levando assuntos que não são médicos que tratam sobre isso. Então, várias questões que eu levei naquela época, porque eu entendia sempre que eu tinha que abrir espaço para saber, bom, afinal, o que está acontecendo? Eu não entendo de tudo, venham me falar. E os ouvintes ou os telespectadores podem aprofundar o tema, tirar as suas conclusões. Então, eu estou querendo dizer com tudo isso que eu acho que agora é um momento extremamente importante, significativo, tendo em vista tudo o que acontece no mundo inteiro, né? E a gente percebe que a história é aquela, cair um lenço no Japão poderá ter impacto aqui no Brasil. Então, Eni, é um momento extremamente propício para você falar para a gente sobre isso. E eu queria poder entender que estudo é esse, o que faz um radiestesista ou um geobiólogo. Vamos começar por aí. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Bom, o radiestesista é o quê? É uma pessoa que desenvolveu a habilidade de medir frequências vibratórias. Que é, na verdade, isso a tendência, inclusive, da medicina, né? A medicina do futuro é a medicina vibracional, não é mais a medicina só química, só de raio-x, de avaliar a situação físico-química do corpo humano, né?
Então, tu vê cada vez mais ressonâncias, biorressonâncias na área da nutrição, na área médica mesmo. É uma caminhada que está começando e aí se abre para todas as frequências. Porque a gente aprendeu desde a escola, desde pequenos, que tudo que existe vibra, né? Sim. E é difícil de entender isso quando tu não estuda isso. Como é que pode? Essa mesa está aqui bem fixada, como é que ela vibra? Ela não treme. Não precisa tremer, mas ela está vibrando, tanto que ela se desgasta ao longo da vida, ao longo do tempo, né? Então, o radiestesista, ele faz isso, ele avalia a frequência vibratória das coisas. Essas coisas podem ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, ou um órgão, ou um sistema, ou uma casa, ou uma folhagem, ou uma fruta, um alimento. Me afoguei. É isso. Então, é uma habilidade desenvolvida com técnicas super antigas, né? Que tem um grau de certeza muito alto. E existe um equipamento para fazer, por exemplo, a medição desta vibração? Você sabe que eu gosto muito de acompanhar programas, aquele do Planeta Animal, dos vegetais, aqueles vários canais que tem, e estava acompanhando esses dias um programa, porque a gente pensa assim que os reflexos, a dor é só nos seres humanos e nos animais. E eles estavam justamente, os cientistas mostrando, os pesquisadores, a reação das plantas, por exemplo, ao serem tocadas, ou na presença da chegada de um animal próximo a elas, ou a reação que elas têm, com câmeras assim, absurdamente tecnológicas, precisas, caindo a gotinha, batendo na planta, a reação que a planta tem, é uma coisa impressionante, Ani. Tudo e aí muito lindo, é, né? muito lindo, e me parece que agora existe esse entendimento. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas não chamam mais de loucos, né? Porque falasse isso... Ainda tem. Ainda tem. Porque ainda falasse tem. sobre isso, eu imagino, há 15, 20 anos, e eu lembro quando eu comecei a falar isso lá no Persona, que ele ficou no ar até 2010, então foi lá por 2002, 2004, as pessoas me olhavam: ô Lisete, tipo assim, que assunto é esse que você está levando? Eu digo: calma, minha gente, que logo, logo, mais adiante, as pessoas começam a ter a compreensão, talvez, né? Então, vamos falar, você está falando da radiestesia, né? E eu te perguntei, tem algum equipamento para medir essa vibração, por exemplo? Não. Agora, você me leve a sério. Tá, a gente trabalha basicamente com pêndulos. Pêndulos. Tá? Uhum. Pêndulos. Existem vários tipos de pêndulos, mas eu trabalho com um único pêndulo. Tá? E por que um pêndulo pode falar tanto? Porque a sensibilidade está no radiestesista e não no equipamento. Então, os meus neurosensores é que vão movimentar o pêndulo que está sobre um testemunho. Tá certo? Então, assim, eu poderia, se eu fosse mais sensível ainda, sentir a vibração. E a gente sente as vibrações mais densas. A gente sente, por exemplo, tu sente a presença de uma pessoa ou de um animal feroz, tu sente, a tua pele arrepia, tu sente um desconforto, ou às vezes tu sente um mal-estar, tu sente. Sim. Mas entre tu sentir e traduzir isto, aí a tradução dessa vibração se faz numa régua que se chama biômetro. Biômetro de Bovis. Então, que é um biômetro? Bio, vida, né? Então, vitalidade, mede a vitalidade, né? Metro que mede vitalidade. Quem era o Bovie? Ele era eu acho que austríaco, alemão,
E ele traduziu, ele se inspirou no Celsius. Quando o Celsius fez a escala da temperatura, né? Então ele pegou a água gelada, ele chamou de 0 grau. Aí a água ferveu, ele chamou de 100. E aí ele dividiu esse intervalo numa escala que hoje a gente conhece como graus Celsius. Então, igual o Bovie fez para a frequência vibratória de vitalidade. Aí ele classificou de 0 a 10 mil, fez uma linha divisória, daqui para cá é doente, daqui para cá é saúde, né? E aí a gente mede tudo por ali. Qualquer coisa, Lisete, que você me dê um testemunho, eu consigo medir se está saudável ou está doente. Claro. E aí se equilibra isso levando... Tem métodos de equilibrar as frequências vibratórias. Aí as curas são diferentes. Primeiro o radiestesista, a radiestesia identifica problema, identifica situações doentias e situações perfeitas, tá? Então, aquelas que não estão perfeitas, a gente corrige e tem radiestesia é a melhor coisa para descobrir coisas. E os exemplos, você falava aí do teu programa e do radiestesista que veio. Naquela época, eu já trabalhava com radiestesia, que eu comecei em 97. Opa! Sim, bastante tempo já, né, Eni? Isso. Então, e cada vez mais, quanto mais tu faz um troço, mais tu te aperfeiçoa nele, né? Porque parece que as informações chegam até você. Sim, sim. Legal. Hoje, assim, eu tenho uma confiança de trabalhar muito grande, sabe, para investigar coisas. Eu preciso entender daquilo que estou investigando. Eu não posso investigar o que eu nunca vi. Não tem ressonância no meu neurosistema. Não tem. Claro. Tá? Eu estava pensando, você estava dizendo aí, bom, a gente tem essa régua, essa medição, para dizer aqui está bem, aqui não está bem. Eu lembrei de um termômetro, né? Quando você coloca para medir a febre. Bom, até essa temperatura está tudo bem, não tem febre. Passou disso, tem. Muito elevada, opa, tá com febrão. Aí precisa curar, né? Precisa fazer alguma coisa para isso. Que esse é o trabalho. Se eu estou entendendo, bom, você pega um ambiente, por exemplo, tentar transformar isso agora numa fala prática nossa, né? Bom, de que forma então é feita essa acupuntura da terra? Em residências, empresas ou num terreno? Você vai lá fazer todo um trabalho de avaliação, naturalmente, de todo o espaço, para depois poder chegar e dizer, bom, isso está assim, está assado, é isso? Isso, bem isso, Lisete. Então, digamos, vamos supor, tá? Você está comprando um imóvel. Certo. Tá? Aí você vai avaliar as coisas do imóvel, todas que te favorecem, que tu gosta e tal. Ok. Mas e a frequência vibratória neste imóvel? Ele foi recém-construído, né? Ele tá bonitinho, ele tá pintadinho. Mas um imóvel que vibra mal, ele vai rachar paredes, ele vai cair a pintura em menos tempo, ele vai dar vazamento de água, ele vai dar bronca de vizinhos, de família, separações, provocar doença. O imóvel, uma casa, é muito maior que a pessoa. Então, além de ela gerar energia em tudo que a compõe, ela guarda a energia. Entende quanto é perigoso uma casa doente? E tem diversas estatísticas mundiais que dizem que 70% das construções são doentes. Tá? Que interessante isso. Vamos parar um pouquinho aí, Eni, porque o Cláudio está me fazendo o sinal aqui. Eu tenho que fazer um intervalo. Quando você estava falando desta questão da energia, deixa eu tentar dar uma traduzida aqui também para os ouvintes.
tem aquelas pessoas que quando você chega perto, tá, esquece agora a pandemia porque a gente não pode chegar perto de ninguém. Mas tem aquelas pessoas que são naturalmente leves, agradáveis, elas têm, parece que uma boa energia, uma boa vibração. A gente faz questão de abraçar e de estar próximo. E tem algumas pessoas que parece que tem uma nuvem acinzentada na cabeça, pesada. São pessoas pesadas, que não têm uma boa energia, uma boa vibração, que a gente diz, ui, né? Ou você entra num ambiente e diz, nossa, que ambiente pesado esse, carregado. A gente não enxerga, né? Eu não vejo ar aqui, mas a gente diz que ambiente pesado, carregado. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero entender também de que forma então pode acontecer essa cura. A pessoa compra um imóvel, né? Ele está bem localizado, quero ver o terreno, eu vou construir uma casa, eu vou construir um pavilhão, eu vou colocar minha empresa aqui, ou a minha empresa já está instalada, ela está, sei lá, vibrando bem tudo isso. Na volta do nosso intervalo, e os ouvintes podem mandar para cá seus recados, fazer as suas perguntas também. Hoje eu estou conversando com a Eni Bittencourt dos Santos, ela que é consultora de saúde e bem-estar e também é radiestesista e geobióloga. Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 3289-3093, e também nos acompanhem, nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Caxias. Eni já linkada novamente aqui comigo, só para a gente retomar, eu estava falando na saída do bloco anterior, e também só um registro aqui muito querido da empresária Luísa Colombo Dutra, ela que largou agora recentemente a presidência da Microempa, ela ficou um tempo aí presidindo a Microempa, agora entrou nova diretoria, dando elogio aqui para a Eni, falando que a Eni realmente é uma excelente profissional, que a gente naturalmente concorda, até porque está com a gente aqui participando hoje do Persona. Eu estava falando na saída do bloco anterior que a gente não se dá conta de algumas coisas, mas aquilo que eu falei, tem algumas pessoas que são naturalmente agradáveis, leves, que a gente gosta de abraçar e estar juntas. Outras pessoas, não, parece que é uma coisa pesada. Tem ambientes que você entra, você se sente muito bem, muito leve, ambientes que são extremamente pesados. E parece que a gente nunca deu muita importância para isso, mas a gente sente isso. Eni, esse é, digamos, a prova de que as coisas têm energia, existe a vibração e a gente que não para muito para pensar sobre isso. Então eu queria saber de você, por exemplo, assim, alguém vai construir uma casa, um pavilhão, um prédio. Você vai lá e vê o terreno. E aí você faz todo um trabalho nesse terreno. Que tipo de cura é possível realizar, então? Se tem problemas, claro. Geralmente vamos dizer assim, o ideal, Lisete, seria a gente poder escolher o terreno. Ah, entendi. Esse era o ideal, porque tem terrenos que estão localizados em cima de algumas, vou chamar de brechas da terra, que é bastante difícil você corrigir, tá? As rachaduras de subsolo, aquelas profundas, tem algumas que trazem do centro da Terra, do centro, não tão centro, mas de alguma parte de profundidade, ela traz coisas que matam. Só matam, tá? Eu sempre falo do gás radônio. Gás radônio mata. E ele é invisível, por ser incolor, por ser inodoro, né? Então, se ele flui e não tem o que ataque, não tem uma parede, um chão, uma pedra nenhuma barra de nada detém. A força que vem pelas linhas planetárias é muito grande, não tem o que ataque, não tem o que abrande essas vibrações que vêm da malha terrestre. Então, se, por exemplo, a região é
de gás radônio, não tem o que você faça. Uhum. Então, o que tem que fazer? Não vale, não vá, não construa, não faça alguma coisa. Melhor já verificar antes, Antes, então. porque aí não se corre o risco, né? Então, é muito comum o geobiólogo avaliar o terreno antes da compra, ou o apartamento antes da compra, porque muito construtor, a maioria dos construtores não sabe e constroem. Aí, uma coisa que tu pode já levar em consideração, a obra não flui, a obra dá custo mais elevado do que o planejado, a equipe não se entrosa, as pessoas não param. Isso vale para as empresas e construtora é uma empresa, uma obra é um empreendimento produtivo, né? Então, nesse sentido aí, isso é um sintoma de que ali vibra alguma coisa mal, vibra baixo. Então, ao invés de fortalecer, aí fica como aquela analogia que você fez da pessoa, né? Ao invés de a pessoa te fornecer vibração, fornecer energia boa, ela te suga. Isso é uma culpa da pessoa? Não, é uma situação de fragilidade que ela tem. Ela tem um chakra que está chupando energia. Pronto, né? E por que ela tem isso? Que pode ser corrigido, Eni? Tudo pode. Isso é importante. Não existe problema que não possa ser corrigido numa pessoa. O que a gente diz que existe é a pessoa que não se permite corrigir. Ah, tá certo. Eu vou por aí também. Eu sou dessa filosofia. Acho que realmente tem pessoas que não se permitem e outras não querem mesmo. Então, não querem. Então, assim, a crença da pessoa tem que ser respeitada, o momento dela tem que ser respeitado também, né? Sim. Bom, mas no ambiente, Lisete, vamos supor que a pessoa já tem o terreno, ela já comprou, já pagou ou ganhou, ela já tem o terreno. Aí, então, a gente vai lá, avalia o terreno. Ele tem uma boa intensidade vibratória, e a intensidade vibratória, aí vem a segunda medição, tem bom nível biótico. O que é o nível biótico? É um outro gráfico, não sei quem inventou, mas ele diz assim, qual é a capacidade deste objeto gerar vida, promover a vida, promover a saúde, promover a felicidade, porque tudo é para as pessoas, né? Então, promover a felicidade e o bem-estar das pessoas. Isso é saúde. Tá? E com isso vem prosperidade, com isso vem amor, com isso vem relacionamentos duráveis. Aí chega, né, de tantas separações, tantos desentendimentos. Pois é, você falou relacionamentos duráveis, eu fiquei pensando, né, que um casal, por exemplo, que mora uma família dentro de uma casa já construída num terreno que já tem esses problemas e dentro de uma casa tem uma propensão muito maior de conflitos familiares, de separações, de brigas, de não entendimento do dia a dia. Certíssimo, porque esse ambiente vai desarmonizar a pessoa, né? Então, a pessoa em desarmonia. E vou citar um exemplo bem prático, tá? De desarmonia. Digamos que tu construísse a tua casa em cima de uma vertente de água, né? É bastante comum. Sim, muito. Um córrego. Córrego, tá? Isso é bom? Isso não é bom e isso não é ruim. Isso é bom para algumas coisas. É bom para uma empresa colocar, por exemplo, o seu caixa para movimentar grana. É bom, a água que flui, ela proporciona riqueza, tá? Certo. Especialmente se ela flui do norte para o sul, tá? E não o contrário. Então, assim, tem também as correntes para onde estão indo, né? Que tem que ser analisadas naquele localzinho. Mas, digamos que você
ponha em cima deste veio da água a tua cama. Ferrou, não dorme. A ressonância do corpo, que é 70% de água, com aquela água que flui subterrâneo, ela vai acelerar todo o mecanismo da pessoa e ela não vai relaxar para dormir. Esse é um exemplo típico. Tá? Sim. Agora, vamos pegar um pior. Passou uma tubulação de esgoto. Aí sim, né? Aí além de acelerar, vai desarmonizar e vai adoecer, porque tem a ressonância. Todo esgoto também tem água e é suja. Então vai dar uma ressonância nociva no corpo humano, né? Os bebês geralmente não dormem, eles choram a noite toda, eles não dormem numa situação dessas. Outro caso é dormir em cima de uma linha planetária, uma linha Hartmann. O que é essa linha Hartmann, Eni? O planeta tem uma malha planetária, uma malha intensa. Essa malha ela vem de norte a sul, de leste a oeste. Essas duas malhas principais foram descobertas pelo Hartmann, certo? O alemão. Ele mediu a largura delas, a intensidade delas, e ela é bem certinha. De tantos em tantos metros na largura, de tantos em tantos metros. Esses tantos em tantos em média 2,5 metros. Tá? Então, assim, ó, é um quadradinho pequeno. 2,5 metros a 2,80 metros no cruzamento. Fica um cruzamento desigual. Desigual, tá? Fica um retângulozinho na malha, certo? Aí, então, isso é linha Hartmann. Existe em todo o planeta. Ela flui do centro da Terra até, em média, até que cruze toda a atmosfera terrestre, certo? Mas tem outra linha interessante, que é a linha Curry, que vai do nordeste ao sudeste. Então, ela vai fazer vai atravessar na diagonal essa malha Curry, essa malha Hartmann, tá? Vai ter, em alguns momentos, que elas se cruzam no mesmo ponto. Tá? Então, assim, ó, duas Hartmann e uma Curry se cruzaram. Ali é um ponto estrela. Ali se faz uma acupuntura da Terra. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa acupuntura da Terra, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse poder que vem do centro da Terra, que no corpo humano podemos fazer analogia com o poder de gerar vida, engravidar. Claro. O e que temos esse poder, né, Eni? Yes. Então, esse ponto de acupuntura, a gente botando uma acupuntura, uma agulha ali, uma agulha imensa, né, que vai ser uma pedra ou um tronco de árvore, a gente fazendo isso. O que nós vamos fazer? Unindo os 3 pontos, são 3 que fluem de diversas origens, né, e extremamente forte. Aí tu faz o quê? Tu espalha esse foco, tu espalha em todo o ambiente. Tu espalha ele num raio mínimo de 40 metros. Sim. Eni, para quem está nos acompanhando, daqui a pouco pode estar pensando assim, mas isso é muito místico. Não. Tem alguma coisa de mística nesse processo todo da acupuntura? Não. Radiestesia é ciência, é uma das ciências mais antigas do planeta. É pré-céltica. Usavam, se você vê, na Europa ainda tem os íris, né, são resultados de radiestesia, e aquelas pedras não estão lá por acaso. As do Egito não estão por acaso. Agora estão descobrindo os fenícios que vieram para a nossa Amazônia e deixaram registros
de que usaram também radiestesia para localizar o que eles vieram procurar, que eu não sei o que, né? Então, assim, ó, isto é ciência, é repetibilidade, não tem falha. Então, isso é ciência. O que é a ciência? É aquilo que você consegue repetir com um índice de acerto X. Sim, com uma assertividade que... Né? Isso. Então, radiestesia não é misticismo. Eu não sou contra a pessoa ser altamente espiritualizada, eu acho que isso é ótimo, né? Isso faz dela uma pessoa de vibração mais alta, a intuição flui melhor, mas não tem a ver uma coisa com outra. Eu conheço radiestesistas ateus, eu conheço radiestesistas que nem acreditam em nada, mas são bons radiestesistas. Então, depende de como ele usa a sensibilidade dos neurotransmissores. Eni, a radiestesia, ela é utilizada no mundo inteiro. Existem locais ou algum país que lá flui com mais naturalidade? E como é que nós estamos no Brasil? Como é que as pessoas aqui no Brasil, e claro, depois a gente entra em Caxias do Sul, mas como é que é esse processo todo, os contatos que você tem também? Sim, a Europa, vou pegar mais específico, a França, a Alemanha é boa em radiestesia, a Alemanha é inovadora em geobiologia, tá? Deixa eu ver mais quem. A Ásia, então a gente nem comenta, porque foi, né, desde sempre lá também. Onde é que parei que eu tenho também aqui assessores. Para assuntos aleatórios, né? Por exemplo, a Índia. A Índia é considerado um país com muita religiosidade, misticismo também, enfim. A gente fica pensando, né, e mistura às vezes isso com misticismo, mistura ciência, mistura fé, mistura religiosidade, a gente acaba misturando muito tudo, talvez pela falta de conhecimento, né? Quando você desconhece, a gente fica chutando para tudo quanto é lado. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, exatamente para ver que, na verdade, não tem nada de misticismo. Isso não, porque, Lisete, inclusive, não me consta que a Índia valorize geobiologia ou radiestesia. Nunca ouvi, nunca li nada da Índia. Pois é, por isso que eu coloquei a Índia, né? Porque as pessoas sabem como é que funciona, né? Sim, mas o Canadá usa, deixa eu ver, o Canadá usa, a França usa, a Alemanha, você falou. A Alemanha usa, o Brasil começou muito a usar, o pessoal do HBC, né, que está agora certificando casas saudáveis, tá certo? Então, assim, puxou uma turma da arquitetura e engenharia que, nossa, estão conhecendo, estão ficando encantados com o que dá para fazer como ajuda, né, como coisas que fortalecem um bom projeto também. Arquitetos são legais porque são abertos, né? Tem uma pergunta aqui que eu estou conversando contigo, olhando para o relógio, olhando para os meus ouvidos e né, conciliar tudo. Só 5 minutos. Por isso, eu tenho que ficar atenta a tudo aqui. E a Valéria Toneto pergunta o seguinte: se pensarmos em pontos comerciais, isso explicaria... Oh, meu Deus do céu, como é que eu abro isso aqui? Pera aí só um minutinho que eu vou ter que diminuir aqui. Isso, agora ficou melhor. Se pensarmos em pontos comerciais, isso explicaria o motivo pelo qual, em alguns lugares, os negócios não dão certo repetidamente. É isso, Eni? Isto, bingo! Valéria, bingo! Isto! Não tem esforço que supere um ambiente que esteja em desarmonia. Não tem.
pode pintar, pode renovar, pode tudo. Não tem. Não tem. Porque Então, às vezes a gente vê situações em que, sabe, vai, tenta, às vezes até disse, nesse lugar tem sapo enterrado, como se o sapinho, não, mas não é verdade, como se o sapinho da natureza lá que morreu e que foi enterrado tem alguma culpabilidade sobre tudo isso. Olha só, eu vou te dizer bem rapidinho, um colega me ligou essa semana, ele disse, Ni, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó. Uma cliente de um condomínio residencial, ela é síndica, e ela disse, o que tu podes fazer para que a gente se harmonize nesse condomínio? Porque não dá, é muito problema, né? Ela disse, aí eu disse, o que ela falou, que problema? Ela disse, bom, tem vizinho, tem condômino que acha, porque quando a obra estava sendo construída, morreu de acidente na construção um funcionário, um trabalhador. Um trabalhador. Certo. Aí eu disse para ele, isto já é um indício de que ali estava nocivo, que chegou, morreu o trabalhador. Entende? Então, assim, ó, é muito forte. E ele tem bons exemplos, que eu estou acelerando aqui, né? Tá. A Valéria, por exemplo, ainda coloca assim, até para concluir o pensamento dela. Como ficam os hospitais, por exemplo, as escolas? Nos hospitais tem gente que vai ganhar neném, tem gente que vai ser feliz, mas a grande maioria vai porque está doente, ou porque vai fazer uma cirurgia, ou porque precisa de uma cura, né? E nas escolas também é multifacetado, porque você tem pessoas que circulam de todos os níveis de todas as vibrações, é isso que eu quis dizer. Como ficam os hospitais, por exemplo, Eni? Inclusive tem exemplos na medicina mais antiga de testes de uma ala inteira de um hospital psiquiátrico onde foi feito a radiestesia corrigido e a ala inteira ficou curada em pouco tempo, né? Uma ala que era condenado, não tinha cura, e deu certo depois do trabalho. Então, assim, ó, a memória de tanta coisa ruim que acontece, tantas perdas de vida, né? Sim. Até vai guardando na construção. Então, é bem interessante se fazer a cura dos hospitais. E eu tenho uma colega do HBC que já é especialista nisso, construir hospitais saudáveis. Saudáveis. Então, Eni, para quem ainda vai fazer uma construção, o ideal é aquilo que você falou, fazer uma análise do terreno antes. Para quem já está com a construção feita, né? Da sua casa, da sua chácara, de locais públicos também, coisa assim. Isso é possível fazer, trabalhar então dentro dessa técnica. Claro, e aí a acupuntura da terra é uma cura geral, tá? Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é a primeira para harmonizar, para começar as outras. Então, digamos assim, ó, se você colocou na parede uma tinta tóxica, não é a acupuntura da terra que vai resolver. Vai ser removido e refeito. Mas aí, ó, as outras coisas vêm naturalmente. Vem naturalmente. Ao longo do tempo, tu vai consertando tudo, né? Então, a acupuntura da terra é a primeira. Eu gostaria muito, eu agradeço a Valéria, a querida Valéria, eu até convido a Valéria e outros que queiram se juntar num projeto para escolas. Eu acho que ali a gente ganharia muito em aprendizado das crianças, em bem-estar das crianças. Claro. Tudo nasce na formação escolar. E eu estou bem disposta a fazer um trabalho amplo nesse sentido. Não sei para quem, se é para escola particular, se é para escola pública, não sei. Mas convido, se alguém quiser juntar-se a gente, estamos aí. Então tá, Eni, que bom. Eu quero saber o seguinte, eu tenho só mais um minutinho, já encerrou, aliás, meu 1 minutinho,
Mas aonde as pessoas te encontram? Você tem alguma página no Instagram? Você tem no Face? Como as pessoas fazem contato contigo? Tem, Lisete, tem. Eu posso colocar no Face depois, assim, ó, colocar todos os contatos, ou eu ponho aqui, como é que faz? Não, pode passar. Você tem uma página no Facebook, Eni? Eu tenho. É tá. Centro Quantec. Como? Centro Quantec, que Centro é o meu Quantec. ambiente de trabalho. Sim. E no Instagram também as pessoas te encontram, Eni? Bittencourt dos Santos Eni. Bittencourt dos Santos Eni. Legal. E também as pessoas que quiseram contato, a gente tem aqui. A Gianice Negreto coloca um recado aqui, dizendo bom dia, Lisete, bom dia, Eni. No meu trabalho, no trabalho dela, emprego diretrizes de Feng Shui, que aí ela procura também esta questão da harmonia e de bem-estar, diz a Gianice. Que também é uma técnica em que as pessoas estão empregando, né? A Valéria, assim, está falando da questão do projeto das escolas, dos hospitais, que eu acho que seria um projeto bem bacana para ser levado a efeito. Eni, foi nossa primeira conversa, você vê que a gente vai conversando, o tempo passou, terminou, já passou rápido. É rápido, o tempo voa, né? Mas a gente com certeza tem ao longo aí de 2021 para que a gente possa também trazer cases profissionais da área da engenharia, da arquitetura, da construção, que se utilizaram dessa técnica e entenderam a importância dela, enfim. Então fica convidada aí para a gente continuar a conversa mais adiante, Eni. Obrigada pela tua participação hoje, um abraço. Beijos, Lisete. Obrigada eu.